Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai estar vendo como que a gente pode fazer para criar uma aplicação simples, inicial e dar os primeiros passos com o Flutter ou Flutter. E a gente vai entender o porquê que a gente poderia talvez pensar em utilizar o Flutter, o que ele faz, como ele faz, e para isso a gente vai criar um simples exemplo que é um to-do list. Então nesse to-do list a gente consegue ter um campo, adicionar uma tarefa, e essa tarefa ela vai adicionar na lista. E eu gosto de criar um to-do list porque é algo bem simples de fazer e a gente consegue ter uma primeira impressão sobre a linguagem, sobre o framework, sobre a biblioteca ou o que seja que a gente estiver testando. E uma vez que esse to-do list está complexo para fazer, então teoricamente aplicações maiores vão ficar mais complexos. Então eu gosto de fazer um to-do list para ter uma primeira impressão e se ele for algo simples, isso é um bom sinal. Aqui eu tenho uma apresentação pronta, então por que a gente talvez poderia utilizar o Flutter? Imagine que a gente tem lá a gente tem aqui um site que é representado por esse ícone, esse globo, e a gente fez uma pesquisa com os nossos usuários e a gente viu que muitos deles gostariam de estar utilizando o aplicativo no celular. Então a gente está perdendo um bom mercado, uma boa faixa de uso por conta do celular. Como que a gente poderia estar fazendo isso? Hoje as duas plataformas mais famosas, mais conhecidas são o Android e a Apple. Então, no caso do iPhone, no caso do Samsung, LG, Sony e, enfim, outros. E a gente teria aqui, por exemplo, no caso do Android, a gente hoje tem a linguagem Kotlin para desenvolvimento, mas a gente também pode fazer, já fez por muito tempo com o Java. Mas hoje a linguagem padrão aqui ela é o Kotlin. E no caso do iOS, a gente tem hoje o Swift, que é bastante utilizado, só que a gente também tem o Objective-C. E aí a gente teria dois projetos, dois repositórios para cada um, e logo a gente teria dois código-fonte. Então a gente tem o nosso projeto Swift ou Objective-C, a gente tem o nosso repositório, a gente tem o nosso código-fonte. Depois a gente vai ter uma outra versão do mesmo aplicativo, ou seja, a gente vai ter uma versão com a linguagem Kotlin ou Java, que vai ser um outro repositório com outro código-fonte. Mas basicamente esses dois aqui, eles fazem a mesma coisa, porque o aplicativo é o mesmo. Só muda que para desenvolver de forma nativa para cada plataforma, a gente precisa conhecer a linguagem e a arquitetura de cada uma delas. Então, a gente precisa duplicar esse código. Mas imagine o seguinte, a gente foi lá, tirou todo o Objective-C, Swift, Java, Kotlin ou esses caras, seja qual for que a gente esteja utilizando, e a gente colocou o Flutter na frente. Beleza, e aí a gente vai ter um projeto, então a gente vai ter apenas esse repositório, e a gente tem apenas um código-fonte. E de alguma maneira a gente vai falar, olha Flutter, compila agora para Android e compila agora para iOS. Então, com isso, a gente vai ter apenas um repositório, apenas um código-fonte, e a gente vai ter que saber apenas uma linguagem também. Então, é essa mais ou menos a ideia do Flutter. E isso de desenvolver uma base de código para duas plataformas diferentes é o que a gente costuma chamar de aplicativo de desenvolvimento híbrido. Porque a gente, com um código-fonte, com um repositório, com um projeto, a gente consegue gerar dois artefatos finais, que no caso é o iOS ou o Android. E no caso do Flutter, ele também funciona para outras plataformas, como web e desktop. Mas nesse momento a gente vai focar apenas no cenário mobile, só de iOS e Android. Beleza. Como que a gente pode começar o desenvolvimento? Bom, eu vou voltar para a área de trabalho da minha máquina. Aqui eu vou abrir o terminal. Deixa eu dar um zoom aqui. E a gente precisa fazer a instalação do Flutter na nossa máquina de desenvolvimento. Nesse caso, eu já tenho o Flutter instalado, então se eu digitar aqui um Flutter, ele vai abrir uma lista de opções de comando que eu posso executar, porque eu já tenho ele instalado, já configurei tudo certinho. Mas, caso você não tenha instalado, é bem simples, então vou abrir uma nova página aqui, vou vir aqui no site flutter.dev. Aqui no flutter.dev a gente vai vir aqui em Get Started, e aqui a gente vai selecionar qual plataforma a gente vai utilizar. Então, Windows, Mac, Linux, então no caso do Windows. A gente vem aqui, faz download desse zip e vai seguindo todo passo a passo.
E pro iOS não, desculpa, pro Mac é a mesma coisa. E pro Linux também é a mesma coisa. A gente tem lá todo o tutorial, todo o passo a passo que a gente precisa estar seguindo para fazer o desenvolvimento. Desenvolvimento não, a instalação local do Flutter. Mas aqui eu já tenho ele instalado. Aí um comando interessante que o Flutter manda rodar é o Flutter Doctor. Esse comando ele vai passar por um processo de scan nessa máquina, então ele vai verificar se a gente está com o Flutter instalado, se a gente tem o SDK do Android, se a gente tem Android Studio, se a gente tem o VS Code, se tem algum emulador disponível, se tem algum device conectado disponível. Então ele vai fazer algumas coisas para a gente. Isso no primeiro momento pode demorar, mas ele vai terminar. Então está aqui, ó. Então ele mostrou que o Flutter está instalado, mostrou algumas informações do Android, mostrou que o Xcode está instalado, então a minha máquina é um Mac, então eu tenho o Xcode instalado. Para isso eu consigo fazer desenvolvimento do iOS. Também ele mostrou que eu tenho o Android Studio, mas que eu não tenho nem o plugin do Flutter e nem o plugin do Dart instalado no Android Studio. Ele reconheceu também que eu tenho o IntelliJ, mas também sem nenhum plugin para o Flutter e para o Dart. O VS Code ele viu que está ok, está correto, tem todos os plugins para o Flutter e para o Dart, tudo certinho. E aqui ele mostrou uma lista de devices conectados, então ele não achou nenhum device conectado na minha máquina, seja USB, seja emulador, ou seja de alguma outra maneira diferente. Beleza, então aqui eu vou parar de trabalho da minha máquina, e aqui eu vou começar criando um novo projeto Flutter. Vou colocar Flutter Create, e aqui eu vou colocar Video To-Do List e Flutter, e vou dar um Enter. Nesse Enter a gente precisa aguardar o processo terminar. Então o próprio CLI do Flutter vai fazer todo o processo de criação inicial, de boilerplate inicial do nosso projeto. Então aqui ele terminou, ele está falando para mim entrar na pasta que eu acabei de criar, tá? Então eu vou entrar na pasta do Flutter, e aqui eu poderia facilmente rodar o comando Flutter Run. E aí ele viu que, beleza, eu tentei rodar o comando Flutter Run, mas eu não tenho nenhum device conectado, então eu não tenho nenhum lugar possível para ele rodar o Flutter Run. Então ele não sabe, cara, tipo, eu não sei onde você quer que eu rodo o aplicativo Flutter. Para isso eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso vir aqui e mandar a minha máquina abrir o simulador do Android. Do Android não, desculpa, do iOS. E o que esse comando open-a faz? Aqui a gente está falando para ele, o open é para ele abrir algum arquivo via linha de comando. Com o "-a", a gente está falando que a gente quer abrir um aplicativo. E qual aplicativo que a gente quer abrir? A gente quer abrir o simulador do iOS. E aí ele vai subir esse iOS aqui, então já tem o simulador rodando, tá? Não é um emulador, no caso do iOS, do iPhone, ele é um simulador, é um pouco diferente do Android Studio. E agora eu posso tentar fazer o Flutter Run novamente. Vamos aguardar um minutinho para ele ver se ele vai conseguir. Beleza, ele já achou, ele está iniciando o arquivo lib/memo.dart no iPhone 11 em modo de debug. Então a gente vai aguardar algumas coisas. Então ele está rodando o Xcode, então ele está buildando o nosso aplicativo através do Xcode. Aqui ele está fazendo algumas coisas com recursos do Flutter. Então a gente vai abrir o aplicativo. O aplicativo não, o simulador. E vamos aguardar esse processo terminar. Show de bola. Após terminar todo o processo de build, de instalação do aplicativo, a gente vai ter esse aplicativo padrão do Flutter, que é simples um computador. Se a gente ficar clicando aqui no botão, ele vai ficar incrementando a quantidade do nosso computador. Beleza, então agora eu vou fechar o simulador. Vou vir aqui e vou abrir esse projeto no VS Code. Então eu vou fechar isso aqui. Vamos lá para o VS Code. Aqui no VS Code, eu tenho uma extensão configurada já. Deixa eu ver aqui na parte da extensão, na parte do Flutter. Eu tenho essa extensão aqui, ó, ela está configurada, ela está instalada. E o que essa extensão faz? A gente consegue fazer uma integração entre o Flutter com o VS Code. E essa integração eu consigo debugar o aplicativo, eu consigo subir o aplicativo, eu consigo reiniciar o aplicativo, dá para fazer bastante coisa de uma maneira um pouco mais simples. Então aqui na parte de debug do VS Code, eu vou vir aqui e vou clicar aqui para ele rodar. E aí quando ele rodar, vai abrir uma opção aqui para mim dizer aonde eu quero rodar esse aplicativo. Então eu vou falar que é um Dart e Flutter. E aí quando eu selecionei o Dart e Flutter, ele pede para mim selecionar qual que é o device
porque eu posso rodar ele no Android, que eu tenho aqui, que é esse Pixel, ou eu posso pedir para ele rodar no simulador iOS. Então eu vou clicar aqui no Start iOS Simulator, ele vai fazer o mesmo processo, ele vai subir um simulador iOS na máquina e vai fazer a instalação do aplicativo também de uma maneira automática. Maravilha, então aqui a gente tem o mesmo processo, temos a mesma aplicação, então a gente clicar no mais, ele vai funcionar do mesmo jeito. Agora, para ficar mais fácil, eu vou deixar o simulador aqui na parte da direita, vou pegar o VS Code e vou diminuir ele um pouquinho até chegar no tamanho do simulador. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer alguma alteração no código, essa alteração ela vai refletir automaticamente no nosso simulador. Vou fechar esse console. Beleza, então lembra que uma das mensagens que logou foi que ele estava rodando o arquivo lib main.dart. Então, por padrão, esse aplicativo que a gente estava rodando é todo esse código aqui, ó. Então, todo esse código aqui é responsável por renderizar e fazer funcionar esse aplicativo. Mas a gente não vai ler linha por linha desse código. A gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, eu vou salvar. É claro que vai dar erro, porque a gente precisa escrever alguns códigos, algumas coisas, mas a gente vai começar do zero. Então, o primeiro passo, eu vou criar uma função, que eu vou falar que a função vai chamar main. Então, isso aqui é quando a gente consegue definir uma função no Flutter. Vou abrir uma arrow aqui, uma setinha aqui, e vou chamar uma outra função. Então, vou chamar a função runApp. E aqui eu quero falar para ele rodar o meu app. E essa função nossa, ela é do tipo void, tá? Ela não retorna nada. Beleza, então esse runApp não existe, ele vai estar falando que não existe, mas app também está falando que não existe. Basicamente, a gente definiu uma função, que ela vai chamar main, o retorno dela é void, e a gente está rodando, dentro dela a gente está rodando mais uma função que é a runApp, e a gente está passando uma classe chamada myApp para a função runApp. Essa setinha aqui é o arrow notation do Flutter, então a gente usa o arrow notation para a gente escrever funções que elas possuem apenas uma linha. E por que main? A função main ela vai ser chamada assim que o aplicativo for executado. Então, a partir dela que a gente vai começar a montar toda a nossa estrutura do aplicativo. Então, a gente vai dar um ponto de entrada, esse ponto de entrada vai ter várias saídas, várias outras entradas. Então, essa função main ela vai ser a função principal para rodar um aplicativo Flutter. Então, ela vai ser a primeira a ser executada. Beleza. Então, vamos começar a fazer alguma coisa. Nesse primeiro momento, a gente está tentando rodar uma função que não existe. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar esse myApp e a gente precisa chamar essa função runApp. A função runApp ela é mais fácil, a gente só precisa importar ela de um pacote específico que já tem disponível no nosso aplicativo. Então eu vou fazer import, colocar aqui package, aqui eu vou colocar Flutter. Então do Flutter quer que você importa o material.dart. Então beleza, por que a gente fez isso? Dentro desse arquivo material.dart que está dentro do repositório, do pacote Flutter, a gente vai ter a função runApp. Então veja que agora ela já está disponível para a gente chamar ela, então ela não está mais com aviso de que ela não existe. O próximo passo é a gente começar a criar o nosso myApp. O myApp, a gente vai criar uma classe, então class myApp. E beleza, então a gente tem essa classe. Só que a gente parar o mouse aqui em cima, a gente está falando, veja que o argumento do tipo myApp ele não pode ser assinado para o parâmetro do tipo widget. Ou seja, para a função runApp, a gente precisa passar um widget do Flutter. Calma que mais para frente a gente vai entender certinho o que é esse tal de widget. Mas nesse momento, para que o código funcione, a gente precisa transformar essa classe myApp, que até então é uma classe qualquer no Flutter, e a gente precisa transformar ela em um widget. Para isso, eu vou vir aqui e colocar um extends stateless widget. Então aqui a gente está falando que o nosso widget que a gente está criando não vai ter estado, por isso que ele é stateless, que ele não possui nenhum estado interno. E agora a função myApp ela está dando o outro erro. Se a gente parar aqui em cima, então veja que está faltando a gente implementar a função, o método build. Para vir aqui, eu vou pedir para ele implementar o build para a gente. E por que a gente precisou implementar esse build? Todo widget do Flutter, a gente precisa escrever esse método build. Porque é através do método build que a gente vai falar para o Flutter como que ele deve buildar esse widget. Ou seja,
o que ele tem, o que ele tem que pôr na tela, qual é o comportamento, quais ações que o usuário pode executar. Então vai ser através dessa função build. E veja que a gente tem um build context aqui comparando a função build. E o que é esse context? Basicamente o context ele vai conter informações sobre a localização da árvore que o widget está sendo renderizado. E essa classe build context, ela lida com a localização desse widget na árvore de widgets. E além, claro, de fazer outras funcionalidades que a gente não vai entrar em detalhe. Mas basicamente o contexto a gente consegue acessar algumas informações, aonde que o componente está renderizado, quais informações do que ele está renderizando e coisas do tipo. Então agora a gente precisa retornar alguma coisa para a tela. Porque se a gente abrir aqui o console, vamos ver aqui na parte de debug, veja que está dando algum erro, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele está vendo aqui, parece que está dando um erro no nosso build. Aqui a gente poderia começar a criar um aplicativo, tudo na mão, de forma manual, do zero, mas eu vou utilizar uma coisa pronta. Então eu vou colocar aqui material app e vou chamar essa classe. Então aqui eu vou salvar, vou lá na modo debug e vou pedir para ele subir novamente o nosso aplicativo. Beleza, após o processo finalizar, o nosso aplicativo está dando esse erro, mas não se preocupe que daqui a pouco a gente vai resolver esse problema. O ponto aqui esse Material App, ele é um outro widget já pronto do Flutter, que ele vem com algumas funções, alguns widgets internos que a gente comumente utiliza em projetos Flutter. E para ele a gente consegue passar algumas propriedades. No caso a gente consegue passar o título da aplicação, então é uma maneira de identificar essa aplicação. Aqui eu vou colocar to-do list. A gente consegue também definir um ponto de entrada, que seria a home. Então aqui eu vou colocar my home e vou chamar também essa classe. Se eu salvar, claro que esse código vai dar erro, porque a gente não tem essa my home definida. Então vamos lá, a gente vai começar a criar novamente uma classe que eu vou chamar de my home. A gente sabe que essa classe ela precisa ser um widget, tá? Então porque se eu fizer só isso aqui e salvar, a gente vai ter o mesmo erro. Então a gente vai ver que o my home ele não pode ser passado para o parâmetro do tipo widget. Então a gente precisa transformar essa my home em um widget. Nesse momento, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transformar esse my home, um extends, em um stateful widget. E aí, pro stateful widget, a gente precisa implementar e criar o método myState. Então aqui eu vou pedir para o VS Code implementar esse método createState. MyState não, né? Eu falei MyState, falei errado. É o método createState. Esse createState a gente precisa devolver um estado. Então eu vou colocar aqui myHomeState. E a gente precisa criar essa classe myHome. Então class myHomeState. A gente precisa falar que essa classe é um estado. Porque aqui, se a gente parar de novo o mouse em cima, a gente está retornando o tipo myHome, que ele não é do tipo state. Ó. Então a gente precisa transformar ele no state. Para isso, assim como a gente fez com os widgets, a gente faz um extends state. E para o state, a gente precisa falar qual vai ser o widget que vai ser responsável por manter esse state. No caso, o widget que vai utilizar o nosso state myHome vai ser o myHome. Então a gente vem aqui, abre menor e coloca myHome e fecha. Então a gente está falando, beleza, então esse estado, quem vai manter ele vai ser o widget myHome. E a gente precisa vir aqui e agora, dentro do state, a gente também precisa implementar a função build. Essa função build que está dentro do state, ela é a mesma função build que a gente colocou dentro do nosso widget stateless. Mas por que a gente colocou a função build dentro do state? Quando a gente trabalha com widgets que são stateful, o primeiro widget ele precisa de fato retornar um state. E aí aqui a gente vai devolver o nosso estado. Só que um state, aí sim ele vai ter a função build. Então, diferente do stateless, que a função build fica no próprio widget, quando a gente trabalha com widget statefuls, a função build ela fica no state. E por que ela fica no state? A ideia da função build ficar dentro dos states, ela veio por conta de arquitetura.
Então, caso o build fosse adicionado na função widget stateful, o método build deveria receber o estado. Então, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Imagine que esse build ele está aqui, ele não vai ficar no estado, ele vai ficar aqui no widget. Então, aqui de alguma maneira deveria chegar um state e aqui deveria chegar um state. E qual que é o problema disso? Imagine que aqui dentro do nosso build, do nosso stateful widget, a gente precisa acessar alguma informação do state. Então, por exemplo, vamos fazer um print aqui do meu estado e vamos colocar aqui state. E aí a gente, no primeiro build, vamos supor que vamos por aqui, ó. Então, primeiro build, o state vai ser igual a, por exemplo, olá. Então ele vai vir aqui, cair no print e vai logar a mensagem olá. Agora imagine que o componente pi do myHome foi atualizado e consequentemente ele vai disparar a atualização do myHome. Ele vai cair na função build e a gente queria pegar o novo valor do state. Se de alguma maneira a gente atualizou esse state, a gente queria pegar um novo valor. Então imagine que o segundo build, o state vai ser igual a haha, por exemplo, qualquer mensagem. Essa mensagem que a gente está colocando aqui no print, ela ainda ia continuar logando olá. Ela não ia conseguir logar haha. Por que ela ia logar olá ao invés de logar haha? Isso se dá por conta do caso de closer. Então, quando a gente trabalha com widgets, o closer do build ele vai ser baseado no widget e não no nosso estado. Então, isso é um pouco confuso, sim, mas é a maneira que a Google optou em criar essa arquitetura e definir esses processos. Então, justamente por conta do closer, que o nosso estado ele ainda vai ter a mensagem olá ao invés de haha. Porém, se a gente tirar tudo isso aqui, vamos tirar tudo isso aqui, vamos lá, e volta para cá. E aí no caso do state, o closer dele não é baseado no widget, e sim no próprio estado. Então aqui dentro do build, sem que a gente atualizar o state, quiser alguma coisa nova no state, normalmente a gente vai conseguir pegar essa atualização, porque o nosso closer ele é baseado no state e não no widget em si. Mas beleza, a gente falou um pouco desse closer, e o que é afinal isso? Então para exemplificar, eu vou criar um novo arquivo. E aí imagine que aqui a gente vai escrever um código JavaScript. Então a gente vai ter uma função chamada init, que ela vai ser uma arrow function. Essa arrow function ela vai ter um estado interno aqui, que vai ser my_app. E a gente vai retornar uma função que vai fazer o console.log running app. Faltou um ponto aqui e console.log name. Beleza, agora a gente quer fazer assim, um const app, que ele vai ser igual à função init. Então isso aqui vai devolver um app para a gente, que a gente está chamando a função init, ela está retornando uma função, que no caso vai ser app. A gente quer vir aqui e rodar de fato o app. Então basicamente, o que é esse closer? De uma maneira um pouco mais simplista, é uma função que ela consegue lembrar o ambiente ou o escopo que ela foi executada. Então, basicamente, é uma função que ela tem uma memória de parâmetros variáveis de funções anterior ou do contexto onde ela foi executada. Então, nesse cenário, repara que a nossa função init ela tem uma variável name. Essa variável name ela retorna uma função. E aí, essa função de retorno, basicamente, ela é uma closer. Isso porque ela consegue lembrar do contexto da variável name que não pertence a ela. Então, quando ela foi executada, nesse exemplo, quando ela foi executada, ela consegue lembrar dessa variável name e imprimir o valor name. E aí, aqui, se eu chamar o app uma, duas, três, várias vezes, ele sempre vai conseguir logar o running app e o name aqui vai ser sempre uma app. Então, basicamente, de uma maneira um pouco mais resumida, é isso que é uma closer. Então, é uma função que ela consegue ter memórias do ambiente ou do contexto em que ela foi criada e executada.
Beleza, então basicamente é mais ou menos isso aqui. Então o widget do Flutter, de alguma maneira, ele vai conseguir lembrar do cenário do ambiente que ele foi executado, e esse lembrar ia fazer com que aqui dentro da função build dos widgets, aquele state ele sempre tenha o valor inicial, ou o primeiro valor, vamos dizer assim. Já nesse exemplo, as coisas são um pouco diferentes, então ele consegue, porque o closer dele é um pouco diferente, porque ele trabalha com estado, e aí ele consegue pegar as atualizações do estado em tempo de execução. Beleza, agora que a gente já entendeu um pouco mais a arquitetura do Flutter, então a gente viu o que são esses closures, essas coisas um pouco mais estranhas, um pouco mais maluca. Vamos continuar a implementação do nosso estado. Então, normalmente, existem alguns layouts que são bem comuns quando a gente trabalha com aplicativos. No caso, normalmente os aplicativos, eles possuem uma barra. Essa barra ela tem um título. A gente tem um corpo, onde tem as informações da tela em si, ou seja, as informações do aplicativo. Pensando nisso, a Google ela criou um widget e deixou pronto para a gente utilizar, que ele é o scaffold. Então, com ele a gente consegue definir uma estrutura padrão de aplicativo, e essa estrutura ela é algo bem comum, a gente não precisa ficar fazendo isso toda hora na mão de maneira manual. Então, aqui a gente vai retornar um scaffold. Scaffold. Caramba, não tô conseguindo escrever. Scaffold. Beleza. Então, aqui é essa função que ele vai retornar. Agora, no caso, vamos pedir para ele recompilar o nosso aplicativo. E talvez que agora, quando ele recompilou o nosso aplicativo, ele ficou com essa mensagem, com esse fundo branco. Por que ele ficou com o fundo branco? Porque a gente não diz para ele que ele deve renderizar uma barra aqui em cima, nem que essa barra tem título, e muito menos que ele deve renderizar alguma informação na tela. Então, o primeiro passo, a gente vai pedir para renderizar a barra. Então, a gente pode passar um parâmetro aqui para o scaffold, que é appbar, e a gente vai utilizar um outro widget, que é appbar. Vamos salvar. Então, veja que agora, aqui em cima, ele renderizou o nosso título, mas o título está sem texto, a gente não passou nenhuma mensagem para ele ainda. Desculpa, o título não, renderizou a nossa barra, e a barra não tem nenhum título. Para isso, a gente vai vir aqui no appbar e vai informar o parâmetro title, que deve receber um outro widget, porque se a gente vier aqui colocar uma string, por exemplo, to-do list, a gente parar o mouse aqui em cima, então o tipo string não pode ser passado para o widget, então a gente precisa passar algum widget que represente o texto. Para isso, vamos passar o text, que é um widget que vai desenhar um texto, e para o text a gente vai colocar to-do list. Vamos salvar. Veja que ele atualizou, então aqui agora a gente tem o nosso título, que é o to-do list. Então agora ele conseguiu renderizar a nossa barra, e a nossa barra ela tem o título. Agora pensando que todo aplicativo, toda tela, ele vai ser comum que ele tenha um corpo, a gente vai passar um body fora da appbar. A gente vai passar um body, e o body vai pedir para ele renderizar um container. E aí dentro desse container que a gente vai começar a renderizar o nosso formulário, o nosso campo, a nossa lista, as informações que a gente precisa do nosso aplicativo, que é um to-do list. E para passar algum filho para o container, a gente passa a propriedade child. Então a propriedade child ela é bem comum para widgets que precisam receber um filho. Então nesse caso a gente precisa passar um filho só. Caso algum widget tenha mais de um filho, ou seja, ele pode receber um array de filhos, esse child normalmente vira children. Child. Ele vai virar children. Beleza, então como filho do container a gente vai passar o column. E por que a gente vai passar o column? O column a gente usa para renderizar itens de forma vertical, ou seja, ele vai renderizar um item embaixo do outro. E nesse momento a renderização vertical é importante para a gente, porque a gente precisa renderizar o form na parte de cima. Então aqui em cima a gente precisa renderizar o form, e aqui embaixo do form a gente precisa renderizar a nossa tabela com as nossas listas. Beleza. Então vamos lá. E aí para o column a gente pode passar vários filhos para ele, a gente não necessariamente precisa passar um filho só. Para isso a gente usa a propriedade children. Ela vai receber um array de widgets. O primeiro widget que a gente vai passar, que é o primeiro filho, que tem que ficar na parte de cima, é o form.
Então a gente vai pedir para ele passar e renderizar um formulário. E por que deu esse erro quando a gente salvou? A gente pediu para o aplicativo renderizar, por que deu esse erro? Porque a propriedade child do form ela é uma propriedade obrigatória. Então a gente precisa passar uma propriedade tilde para o nosso form. E aqui o valor que a gente vai passar para ela vai ser row. Por que vai ser row? Assim como o... Deixa eu salvar aqui só para a gente ver. Olha lá, veja que quando eu salvei, ele voltou a renderizar o nosso aplicativo, mas ele ficou com a tela branca. E o que é esse row? O row ele é basicamente similar ao column, só que a simples diferença é na direção em que os fields são renderizados. Então, no row, os fields são renderizados de uma forma horizontal, ou seja, um do lado do outro. Já no column é uma forma vertical, um embaixo do outro. E nesse caso a gente precisa do row porque a gente quer colocar um input aqui na esquerda e um botão aqui na direita do input. Então a gente precisa que o input e o botão estejam um ao lado do outro, não um embaixo do outro. Então nesse caso a gente utiliza o widget row e não o column. Beleza, então agora a gente precisa começar a renderizar algumas informações da nossa linha. Então o row ele também vai receber um array de campo, de fields, que vão ser um array de widgets. O primeiro widget que a gente quer renderizar é o text form field. Então se eu salvar, ele não renderizou nada ainda, porque a gente precisa passar mais algumas informações. E provavelmente, se a gente vier aqui no debug, veja que está dando erro na nossa aplicação. Mas por que está dando esse erro? Isso é porque a gente precisa definir o tamanho dos nossos campos. E a gente não fez em lugar nenhum. A gente não falou, olha, esse campo aqui ele vai ter o tamanho X. Então a gente poderia fazer isso de N maneiras. Porém, a maneira mais simples, deixa eu fechar o terminal. A maneira mais simples é a gente pedir para que o Flutter renderize o campo em todo espaço na tela que esteja sobrando. Ou seja, todo espaço em branco, que não tenha nenhum outro widget nesse pedaço. Para fazer isso, a gente usa o expanded. E para o expand a gente vai passar um filho, porque o expand ele pode ter um filho só, então é child. A gente vai passar aqui, vamos salvar. Então veja que agora aqui na direita ele renderizou o nosso input, então tem o nosso campo renderizado. Então veja que ele ocupou todo o espaço da linha que podia. Então nesse caso o expand ele vai ocupar todo o espaço em branco, todo o espaço que nem tenha ninguém utilizando, não tenha nenhum widget nesse espaço. Então ele vai ficar meio que full. E agora a gente precisa renderizar o nosso botão, que a gente vai ter o campo na esquerda e o botão ele tem que ficar aqui na direita. Para fazer isso, a gente sabe que o nosso row aqui do nosso formulário, ele pode receber um array de fields. O primeiro array foi um expanded que vai renderizar um campo na tela. A gente vai colocar uma vírgula, o segundo vai ser um raised button. E se a gente salvar, veja que ele renderizou aqui o botão, então tem essa parte cinza, é o nosso botão, mas esse botão ele não tem texto. Por que ele não tem texto? Porque a gente não passou em lugar, em momento algum, o texto que ele deve renderizar. Para isso a gente vai colocar um child, e a gente vai passar text, que o nosso child ele deve receber um widget, então a gente vai passar o widget responsável por renderizar um texto, e aqui a gente vai colocar o texto add. Então veja que agora ele renderizou aqui o add. Mas se a gente clicar aqui no nosso botão, ele não está clicando, ele está desabilitado. E isso acontece porque, por padrão, o raised button ele vem desabilitado. Então, para tornar que ele possa receber um clique, a gente precisa passar uma propriedade para ele, que é a propriedade onPressed. Essa propriedade, nesse momento, a gente vai passar uma função que não vai fazer nada. Então, a gente clicar aqui, ó, beleza, veja que a gente está clicando. E aí, só para confirmar, vamos colocar aqui um print. Então, cliquei. E aqui é print. Cliquei, beleza. Eu vou abrir aqui o debug, console de debug, vou limpar ele e vou clicar no add, ó. Então, veja que ele logou o cliquei. Se a gente colocar add, logou. Então, toda vez que a gente está clicando no botão, a gente está conseguindo logar a mensagem cliquei. Agora que a gente tem tanto o nosso campo quanto o nosso botão na tela, a gente pode aplicar algum estilo para eles.
No Text Form Field, a gente vai adicionar as propriedades Style. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Então aqui no Text Form Field, a gente vai passar algumas propriedades para ele, que é a Style. A gente vai passar também o Decoration. A gente vai passar também o Keyboard Type. Então a gente vai ver o que cada uma delas faz. O Style, ele vai ser responsável por estilizar o texto do nosso campo. Então tudo que a gente digitar no texto, ele vai ser responsável e ser aplicado através do Style. O Decoration, ele vai ser responsável por decorar o campo. Então o background do campo, borda do campo, coisas do tipo. O Keyboard Type, ele vai ser responsável por definir o tipo do campo. Então assim a gente consegue otimizar o teclado. Imagine que é um campo numérico. Se a gente vier aqui e clicar no nosso campo, ele iria abrir o teclado só numérico, não ia abrir teclado com letras. Ou se for um e-mail, ele ia abrir um teclado onde já tem arroba, já tem a ponto, e coisas mais otimizadas para aquele preenchimento do campo. Então vamos começar pelo Style. Aqui no Style, a gente vai começar estilizando ele e a gente vai passar o seguinte, um Text Style. E pro Text Style, a gente vai passar algumas informações. Então, primeiro vai ser o Font Size, que vai ser 32. E a gente vai passar o Color, que vai ser color.black. Colors.black 87. Então, se a gente salvar, calma que por conta desses dois erros, ele não vai renderizar nada ainda. Pro Decoration, a gente vai colocar aqui um input decoration. E pro input decoration, a gente vai passar um hint text, que é um texto, como se fosse um placeholder, um texto um pouco mais claro no nosso campo, que a gente vai digitar. Então, type a new task here, então digite uma task aqui. A gente vai estilizar esse hint para ele ficar com a fonte um pouco mais clara, então hint style. Como a gente está renderizando texto, a gente precisa colocar o text style. E para o text style, a gente vai colocar aqui um font size de 20. E por fim, a gente vai definir o tipo do nosso campo. Então, text input type, então vai ser do tipo texto. Então, se a gente salvar, veja que agora ele aplicou as mudanças. Ó. Então, eu vou tirar tudo isso aqui. Ele mostrou a mensagem, ó, type a new task here. Se eu digitar alguma coisa, ele vai sobrescrever o valor do campo e vai tirar aquele texto de dica. Beleza. Então agora a gente utilizou o nosso campo, a gente precisa começar a utilizar o nosso botão. E antes da gente ir para o botão, só vamos entender aqui a utilização que a gente fez. Então, para o nosso Text Form Field, a gente utilizou ele através de três propriedades. Duas, na verdade. Que é o Style e o Decoration. O Style a gente sabe que vai estilizar texto, então por isso ele precisa receber essa classe Text Style, porque ela vai ser responsável por estilizar texto. E o que a gente precisa aplicar nesse momento é o font size de 32 e o color também a gente vai colocar um black 87, que é uma cor um pouco clara. Se eu parar o mouse, ó, acho que ele vai mostrar aqui, ó. Então black 87 é essa cor aqui, ó. Aí tem as outras cores que elas são um pouco mais clarinhas. E depois a gente vai ter o Decoration. Para o Decoration a gente colocou um texto, um placeholder para o nosso campo. E a gente colocou que a fonte do placeholder ela é 20. Então nesse caso não precisou mudar a cor do placeholder. Mas a gente poderia vir aqui, colocar color. Então colors.red, por exemplo. Se a gente salvar, veja que ele ficou vermelho. Mas nesse caso a gente não precisa, a gente quer mudar, a gente quer diminuir só o tamanho da fonte. E por fim a gente colocou o tipo de teclado. Então o campo nosso ele vai ser um campo de texto, então o teclado ele tem que ser otimizado para que ele receba texto. Beleza, então agora para estilizar o nosso botão, primeiro passo, a gente vai englobar ele com um container. Então calma que já vai ficar um pouco mais claro. Então o container, a gente sabe que a gente tem que passar um filho para ele, esse filho vai ser o nosso botão. Então vou recortar o botão, vou colocar aqui e vou salvar. Então nesse momento não vai ter diferença nenhuma, mas daqui a pouco a gente vai entender o porquê que a gente fez essa mudança. Para o botão a gente vai mudar o fundo dele, então o background, e a gente vai mudar a cor do texto. Para mudar o fundo, a gente vem aqui no Reset Button e coloca uma propriedade que é o Color.
E aí a gente vai passar o seguinte, colors.green, então a gente quer que o fundo seja verde. E o texto, então text color, ou seja, a cor do texto a gente quer que seja branco, então colors.white. Se eu salvar, veja que aqui a gente já tem o nosso botão com fundo verde e com a cor da letra em branco. E se você reparou, veja que o botão ele ficou muito grudado com o campo. Então a gente precisa adicionar algum espaçamento entre eles. E para fazer isso, a gente vai vir aqui no nosso container que a gente englobou o botão e vai aplicar uma margem para o container. E qual é essa margem? Como é que a gente precisa aplicar alguma margem? Para aplicar margem, a gente utiliza a classe edgeInsets. edgeInsets. E aqui a gente precisa aplicar uma margem somente na esquerda. A gente coloca ponto only. E aonde a gente quer aplicar? Na esquerda. Então, left 20. Vamos salvar. Veja que agora o botão ele ficou um pouco mais separadinho no nosso campo. E por isso que a gente adicionou o container. Porque o container a gente consegue aplicar uma margem utilizando a propriedade margin. E a gente conseguiu fazer isso através do edit.sets e a gente passou para ele que ele deve ficar 20 pixels à esquerda. Então esse 20 aqui é uma medida em pixels, assim como esses outros que a gente já definiu aqui. Então por padrão as medidas do Flutter elas vão ser em pixels. E para finalizar, vamos vir aqui no nosso botão e vamos aumentar a fonte do tamanho do texto. Para isso, o text, a gente consegue colocar uma vírgula aqui e passar um style, que vai receber, assim como os outros, um text style. E assim como nos outros, a gente vai passar para ele o font size, que vai ser, no caso, 20. Se a gente salvar, veja que ele aumentou um pouco a fonte do nosso botão. O último detalhe que a gente tem que resolver é que o formulário está muito colado nas dimensões da tela. Ou seja, está muito colado aqui na esquerda, muito colado aqui na direita. E para fazer isso, a gente pode adicionar um padding no container principal da aplicação. Então, nesse container principal que renderiza todo mundo, a gente pode vir aqui e colocar um padding. E esse padding a gente quer aplicar só na esquerda e na direita, tá? A gente não quer aplicar no bottom e no top. Ou seja, a gente precisa aplicar na horizontal o padding e não nas verticais. Para isso, a gente vai colocar o nosso edgeInsets. E a gente tem uma outra função que é o Symmetric. Para ele a gente pode passar um horizontal, que a gente pode colocar aqui no caso 20. E o vertical a gente pode colocar 0, por exemplo. Então veja que ele aplicou só nos lados, em cima e embaixo não. Mas no caso acho que ficou melhor colocar um espaçamento. Então vamos colocar aqui um 10, por exemplo. Então veja que agora ele conseguiu aplicar um espaçamento em cima e embaixo. Então o horizontal é para aplicar na esquerda e na direita. O vertical é para aplicar no top e no bottom, ou seja, em cima e embaixo. Então a gente utilizou o padding aqui nesse primeiro container e no segundo container a gente utilizou o margin. Qual que é a diferença basicamente entre margin e padding? O margin ele vai aplicar o espaçamento de forma externa, ou seja, ele não aplicou aqui dentro do botão, ele aplicou fora do botão. Já o padding, ele é aplicar de maneira interna, ou seja, ele aplicou dentro das dimensões do container, ele não aplicou isso fora. Então, basicamente, a diferença simples entre margin e padding seria aonde que eles aplicam esse espaçamento. Então, no margin de maneira externa e no padding de maneira interna. E agora que o nosso formulário está estilizado, a gente precisa começar a lógica. Então a gente precisa adicionar, validar o campo. Então quando a gente digitar no campo, salva essa digitação em algum lugar, para depois quando a gente clicar no botão, a gente precisa pegar o valor que o usuário digitou no campo. A gente precisa verificar se o campo, por exemplo, se eu clicar no Edge aqui, tem que verificar se tem alguma mensagem, alguma coisa no campo. Então a gente precisa adicionar um pouco mais de lógica, um pouco mais de dinamismo para o nosso formulário. O primeiro passo vai ser a gente definir um controlador para o nosso campo. Então, através desse controlador, a gente vai conseguir acessar o valor do campo posteriormente. Para isso, eu vou colocar aqui um final, vou colocar aqui um text edit controller e vou falar de que é um task controller, porque ele é o controlador do campo task. E aí a gente precisa instanciar esse controller, então text edit controller, vamos instanciar ele. Aí aqui embaixo, no nosso campo, cadê o campo? Aqui ó, text form, a gente vai passar para ele o controller, que vai ser task controller.
E só com essa mudança a gente já conseguiu vincular o controlador com o campo. E no controlador a gente precisa agora de alguma maneira pegar as alterações do nosso campo. Então para isso aqui no nosso print cliquei, eu vou adicionar mais um print. E aqui a gente vai colocar task controller. E para pegar o valor do campo a gente coloca um ponto text. Então eu vou salvar. Vamos abrir aqui o debug, vamos limpar ele. Se eu clicar no botão no campo digitar ASD, vamos clicar no botão, tá lá, ó. Então cliquei ASD. Se a gente vier aqui apagar e colocar, por exemplo, ABC123, cliquei no Add, ele logou a mensagem, cliquei e logou ABC123. Então o controlador a gente consegue utilizar para ele para conseguir pegar o estado no nosso campo posteriormente. E a gente está utilizando bastante esse print, né? Então está printando a mensagem. Só que normalmente para fazer esse tipo de coisa, porque a gente está printando só a nível de debug. Então a gente quer só verificar, quer debugar o código para ver se está funcionando, se está logando, se está acontecendo as coisas. Nesse caso tem a função debug print. Então ela vai funcionar da mesma maneira, debug print. Beleza, vou limpar aqui, vou clicar no Add, tá lá, ó. Então tá, eu cliquei, tá o ABC123. A diferença é que o debug print ele não tem limite de caractere. Já o print, por padrão, ele tem um limite de caractere. Beleza, então agora a gente precisa vir aqui no nosso campo e adicionar alguma regra para ele. Então se a gente clicar no botão e não tiver nada, a gente precisa validar. Para fazer isso, a gente pode vir aqui de novo no nosso text form field e colocar uma propriedade que é o validator. Esse validator vai receber uma função, então vamos passar aqui uma função, e a gente precisa de alguma maneira verificar se o valor não está vazio. Essa função que a gente passa para o validator, o primeiro parâmetro que ele disponibiliza para a gente é o value, então é o valor atual do campo. Aqui eu vou verificar, então se o value.trim.isEmpty, então se o campo, após a gente remover todos os espaços do campo, a gente vai verificar se ele está vazio. Se isso aqui estiver vazio, então a gente vai retornar, por exemplo, uma mensagem aqui, task field, vamos colocar aqui um it's required. Ops, deixa eu fechar aqui. Senão a gente vai retornar um null. Então o que a gente fez aqui? A gente chamou a função validator, que ela vai, a gente precisa passar uma função para ela, e essa função a gente vai receber o valor do campo. A gente está verificando se o campo não está vazio, então a gente faz um trim do campo, a gente remove todos os espaços, porque o usuário pode vir aqui e colocar vários espaços no campo, então a gente quer remover todos os espaços, basicamente ele vai remover tudo, e depois que ele removeu todos os espaços, ele vai ficar se está vazio. Se tiver vazio, a gente quer retornar uma mensagem, então o task field é obrigatório, então a gente colocou essa barra aqui invertida para escapar essas aspas simples, para não dar conflito com essa aspas simples da nossa string. E se ele não tiver vazio, a gente quer retornar nulo, ou seja, ele não tem erro nenhum. Porque se o validator retornar null, é porque ele não tem erro. Se ele retornar alguma string, é porque o campo ele possui erro. Então vamos vir aqui no campo, vamos tentar clicar no botão add. Então a gente clicou no botão add, não aconteceu nada, ele não verificou, não fez nada, tá? Então vamos abrir aqui o nosso console, vamos limpar, vamos clicar no botão add, veja que ele logou, eu cliquei, só que o valor do campo está vazio. E por que ele não validou? Porque a gente não pediu para essa validação acontecer, a gente não falou, olha, forma, valida todos os seus campos. Para fazer isso, a gente precisa, de alguma maneira, pegar o estado do formulário e validar o estado do formulário. E para fazer isso, o primeiro passo vai ser a gente criar uma chave identificadora para o formulário. Então aqui em cima a gente vai colocar aqui um final, vou colocar aqui ó, global key. Esse global key vai ser chave do quê? A gente quer adicionar a chave para o estado do formulário, então para o form state. Vou colocar underline form key, então esse underline aqui é só para a gente ter um private, né, ter um campo privado, um atributo privado da classe. Então a gente precisa instanciar essa chave, então global key, form state, vamos instanciar. Agora a gente precisa associar essa chave com o nosso formulário. Então aqui no form a gente já vai passar a propriedade key e vai falar que vai ser form key. Agora, aqui na função do botão, a gente vai adicionar uma lógica. Então a gente vai fazer o seguinte, se underline form key ponto current state ponto
validate, ou seja, a gente está pegando o identificador do form atual, dentro dele a gente está pegando o estado do form atual e está mandando validar o form. Esse validate vai ser uma função que vai retornar um booleano, ou true ou false. Se for true, a gente quer colocar as nossas mensagens do campo ali dentro. Então, deixa eu tirar essa mensagem aqui para fora. Então, a gente quer fazer o seguinte. Então, se for true, ou seja, se tiver válido, o formulário loga o valor do campo. Então, vamos lá. Vamos clicar no botão Add. Veja que ele já validou o campo, então ele logou a função cliquei. Só que nesse caso, o nosso field, o nosso texto, ele tá vazio. Então, ele veio aqui, chamou o validator, viu que estava vazio, retornou a mensagem. Então, o text field é obrigatório. Se a gente digitar alguma coisa, clicar no botão Add, veja que agora ele logou a função cliquei e logou também o valor do campo. Isso porque agora o nosso campo ele tem valor, ele não caiu nessa condição e o validator retornou null. Então, ele não tem nenhum erro. E o que é esse global key, esse form state? O global key é uma chave que será única por todo o aplicativo. Então, com ele, a gente consegue identificar os elementos de forma exclusiva, a gente consegue acessar os elementos de uma maneira exclusiva. E a gente consegue definir uma key para o formulário e depois isso vai ser, posteriormente, a gente consegue identificar esse formulário através dessa key. O form state é um objeto que ele pode ser usado para salvar, para resetar e para validar todo o campo filho do nosso formulário. Então, através desse current state, a gente consegue resetar o formulário, consegue salvar o formulário e consegue validar todos os text form field que estiverem dentro do nosso formulário. Beleza, então agora a gente precisa de fato começar a adicionar as nossas tarefas em alguma lista. Então o primeiro passo para fazer isso, eu vou vir aqui em cima e vou criar aqui um list, essa lista vai ser de string, então a gente vai passar várias strings para ela, que a gente vai colocar aqui underline tasks, de novo underline para dar a ideia de privado. E a gente precisa inicializar essa lista de maneira vazia. Agora, aqui na nossa função, a gente vai tirar esse debug e a gente vai fazer o seguinte, underline tasks.add, então adiciona para as tarefas um texto novo, e depois que a gente adicionar na nossa lista, a gente vai limpar o campo, então taskController.clear. Então, basicamente, a gente quer adicionar na nossa lista, depois que adicionar na lista, a gente quer limpar o campo. Então, vamos resetar o aplicativo. Vamos aguardar o processo, resetar, está atualizando. Beleza, reiniciou. Vamos colocar aqui, por exemplo, ABC123. Clicar no Add, veja que ele limpou o nosso campo. Se ele limpou o nosso campo, é sinal que ele bateu aqui e é sinal que ele também adicionou a nossa tarefa na lista. E a gente precisa agora começar a adicionar, de fato, renderizar uma lista. Para isso, a gente vai vir aqui como irmão do nosso form. Então, o form ele termina aqui, ó. Então, veja que tem esse / form, aonde termina o nosso formulário. Vou pôr uma vírgula. Vou pôr uma vírgula. E aqui a gente quer renderizar uma lista. Para fazer isso, a gente tem o list view. A gente tem um método builder. Então, a gente quer pedir para ele construir uma lista nova para a gente. Para construir essa lista nova, a gente tem que passar duas propriedades. Uma que é o item count, ou seja, que é quantos itens tem na lista, e a segunda que é o item builder, ou seja, o que a gente quer renderizar para cada item da nossa lista. Para o item count, a gente simplesmente precisa passar o tamanho da lista, então underline tasks.length. Já para o item builder, a gente precisa passar uma função, e essa função ela vai receber o contexto e ela vai receber um index. Esse index aqui é o índice do item atual que está sendo renderizado na lista. Então, se a nossa lista tiver 3 tarefas, esse index vai ser 0 para a primeira, 1 para a segunda, 3 para a terceira. Então, cada interação da nossa lista, ele vai chamar essa função item builder, passando o context, passando o index. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos retornar um list tile, que é um componente próprio para a lista. Para ele, a gente vai passar a propriedade title, e esse title precisa receber um texto. Então, a gente sabe que a gente precisa renderizar texto através do text. Agora, a gente precisa pegar a string das nossas tarefas. Então, underline tasks, colchete, index. Então, beleza, mais ou menos isso que a gente vai fazer. Veja que já deu um erro. Então, por que deu erro?
Porque a gente não definiu a altura, o tamanho da nossa lista. E assim como a gente fez para o campo, a gente vai fazer um expanded. Então a gente vai pedir para o Flutter, olha, ocupa a lista deve ser do tamanho da tela, do espaço da tela inteira. Então o que tiver sobrando na tela, renderiza o tamanho da nossa lista. Então vamos utilizar o expand para fazer isso. Vamos salvar, veja que agora as mensagens de erro parou de aparecer. E a gente tem aqui de fato o nosso ABC123 sendo renderizado na lista. E beleza, então vamos lá, vamos tentar adicionar mais um item na lista. Então vamos colocar aqui ABC321, o NowAdd. Veja que aparentemente ele logou, só que não apareceu na lista. Por que que isso está acontecendo? Porque a gente precisa chamar a função build do nosso componente. Então a gente precisa adicionar algo na lista, e depois que a gente adicionou algo na lista, a gente precisa chamar a nossa função build novamente. Para fazer isso, ou seja, a gente precisa renderizar nosso componente novamente, a gente quer mudar o estado do nosso componente. E para isso a gente tem a função que é a função setState. E aí dentro do setState, que eu vou mudar o nosso estado, e aí eu vou salvar. Então veja que ao salvar ele renderizou o ABC321, que já estava na memória. Então a gente tinha conseguido adicionar na nossa lista, só que o build ele rodou antes de adicionar na lista. Então por isso que a gente não mostrou. Se a gente testar agora, então teste 1, clicar no add, veja que está lá, ó. Teste 2, clicou no add, está lá. A gente está conseguindo de fato rodar agora. E, então, basicamente, o setState ele vai notificar o aplicativo que o estado interno mudou. Então ele vai ocasionar uma nova chamada da função build, e assim que o setState ele for chamado, ele vai executar essa função de callback de forma assíncrona, e ele vai agendar um build para ser renderizada depois. Então ele vai executar tudo que está aqui dentro, depois ele vai agendar o build. Então por isso que agora a gente garante que sempre esse ADD vai estar sendo executado antes do build, e não depois, como tinha acontecido. E para finalizar, a gente pode fazer uma pequena mudança, que é deixar a nossa lista um pouquinho mais bonitinho. Então aqui no nosso builder, a gente vai trocar esse list tile, a gente vai colocar um card, então um card, e aí como filho do card, a gente quer renderizar esse list tile. Vamos passar aqui, vamos lá, vamos salvar. Então, beleza, ó. Então agora as nossas listas, nossas tarefas, elas estão um pouco mais bonitinha. Então a gente pode vir aqui e colocar mais uma. Então mais uma. Tá lá. Então a gente conseguiu renderizar as nossas tarefas. E aí um último exemplo, um último teste que a gente pode fazer é só colocar um espaçamento aqui entre o nosso formulário e as nossas tarefas. Para isso a gente pode vir aqui, por exemplo, no nosso form. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode de novo englobar o form dentro de um container. Então vamos pegar o container, o filho do container vai ser o nosso formulário. Então vamos copiar todo o código do formulário que termina aqui. Vamos recortar e vamos colocar aqui dentro do child do container. Então vamos lá, cadê o container? Que agora já estou perdido aqui. Cadê o formulário? Tá aqui, ó. Então vamos dar um tab para ele tentar ficar bonitinho. Vamos salvar. Daí vamos vir aqui e vamos aplicar um margin. Vamos usar o nosso edit.only, porque a gente quer aplicar apenas no bottom. Então vamos colocar 20. Vamos salvar. Então veja que ele aplicou o espaçamento no final do formulário. E agora ficou um pouquinho mais bonitinho o nosso aplicativo. A gente terminou o nosso aplicativo. E eu acabei não explicando o que é esses tais de widget. Basicamente, widgets são componentes. Então, os widgets são o que a gente quer renderizar na tela. Então, um botão ele vai ser um widget. E aí, esse botão ele vai ter um layout, ele vai ter uma funcionalidade, ele vai ter alguma ação, ele vai ter algum filho. Então, basicamente, fazendo uma associação com a web, por exemplo, com React, com Angular, com Vue, os nossos widgets, basicamente, são os componentes do Flutter. Então são eles que vão renderizar alguma informação na tela. E a gente consegue criar os nossos widgets, mas o Flutter tem um catálogo gigantesco com widgets prontos para a gente. Então nesse exemplo, nesse aplicativo que a gente fez, a gente não precisou criar widget nenhum, do zero.
Então, basicamente, a gente utilizou todo o catálogo todo que o Flutter já tinha pronto para a gente fazer. E para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. A gente fez um simples to-do list com Flutter, mas foi bem legal que a gente conseguiu ver vários conceitos, utilizamos vários widgets, vimos os nossos widgets que tem estado, que não tem estado, vimos a diferença de stateful, de stateless. A função build de stateless fica no próprio widget, a função build para statefuls fica dentro do estado. A gente entendeu o porquê dessa mudança, porque a arquitetura que a Google decidiu fazer assim. E a gente conseguiu criar, vimos vários componentes, criamos um formulário, validamos o campo, submetemos o formulário, pegamos o valor do formulário através dos controladores, adicionamos chaves para o nosso formulário para a gente conseguir identificar e buscar os nossos elementos depois, validamos o formulário, criamos botões, criamos o card, lista. Então a gente fez bastante coisa. E basicamente é assim que o Flutter funciona. Então ele tem um catálogo gigantesco de widgets que a gente pode estar utilizando para criar nossos aplicativos. A gente pode fazer os nossos widgets do zero, mas isso vai dar um pouco mais de trabalho. Porém, se a gente quiser utilizar os widgets prontos do Flutter, isso vai facilitar muito a nossa vida. E foi um exemplo bem simples, mas a gente conseguiu dar uma primeira impressão, uma introdução ao Flutter, então o que ele é, como que ele faz as coisas, e aos próximos vídeos do canal a gente pode ir fazendo coisas um pouco mais complexas, então animação, transições de página, que é algo muito simples no Flutter. Se você gostou, não deixe de curtir, dê o seu like aí e compartilhe o canal com a galera. Até a próxima.